Eu sei que você tá doido procurando um emprego de programador, mas também bate aquela ansiedade, aquela dúvida, aquela insegurança na hora de ir para entrevista de emprego para programador. Qual o tipo de pergunta que o pessoal faz nesse tipo de entrevista? Será que são perguntas fáceis? Será que são perguntas difíceis? Será que são perguntas que você vai conseguir responder? Fica tranquilo, porque nesse vídeo você vai sair daqui com todas essas respostas. Fala, Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E sempre a galera me pergunta lá no meu Insta alguns macetes para conseguir passar em entrevista de emprego, como se comportar, o que falar, como proceder para conseguir ir bem numa entrevista de emprego para programador. E devido a essa quantidade de pessoas que sempre me perguntam sobre esse assunto, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para você. Detalhe, lá no meu Insta você consegue contato diretamente comigo. Então, se você ainda não me segue, aproveita, o endereço está aparecendo aqui na tela e também na descrição. Então, olha só, para conseguir trazer esse vídeo aqui para você, olha o que eu fiz. Cara, eu estou me preparando já para esse vídeo, já tem praticamente 2 meses. Eu pessoalmente participei de 16 entrevistas de emprego. Não é que eu estava interessado no emprego, eu participei para poder fazer um levantamento, colher um relatório e trazer aqui para você as perguntas mais comuns de serem vistas em entrevistas de emprego para programador. Na verdade eram para ser 15 entrevistas, né? Mas só que na última semana acabou chegando uma nova proposta e para mim eu acabei abraçando para poder deixar a pesquisa mais completa ainda. Detalhe, nessas entrevistas tinha empresas nacionais, internacionais e multinacionais. Ficou um resumo bem legal de todas essas entrevistas. E na boa, deu um trabalhão fazer tudo isso, cara. Você não tem noção de como isso foi trabalhoso. Então o mínimo que você pode fazer pelo tio Márcio é clicar em curtir esse vídeo. Clique em curtir porque assim você ajuda o canal a espalhar muito mais esse conteúdo aí pelo YouTube e ajudar outras pessoas a saberem como se comportar em entrevistas de emprego para programador. E às vezes, né, sempre vai aparecer um ou outro que vai olhar assim e vai falar: nossa, mas o professor Márcio, ele ficou iludindo as empresas, dizendo que queria trabalhar só para poder fazer isso. Entenda o seguinte, entenda que foi um acordo comercial. Veja só, é muito comum um mercado ligar para outro mercado, um se passando por cliente e aqui o mercado sendo mercado mesmo, para poder perguntar preço de produto, para poder ver se os preços estão compatíveis. E isso quando um mercado não manda um funcionário lá dele para o outro mercado, para o mercado concorrente, para poder tomar nota de preço. É muito comum isso acontecer, tá? Então aqui a gente está fazendo basicamente a mesma coisa. A gente está estudando o mercado para poder saber como se comportar numa entrevista de emprego para programador. Mas como você não conseguiria, talvez, ter um acesso a tantas empresas assim em um curto espaço de tempo, então eu assumi esse compromisso por você para poder te orientar da forma que você deve se comportar na hora de encarar uma entrevista de emprego de programação. Então veja que isso que eu fiz com as empresas, na verdade, não foi um vacilo da minha parte. Eu fiz simplesmente um jogo de mercado. O mercado de trabalho é assim. Então beleza, então não fica colocando comentário aí falando que o tio Márcio deu vacilo com as empresas, falando que queria trabalhar na empresa quando na verdade estava só fazendo uma pesquisa. Para de ser chato e não escreve isso nos comentários. Vamos lá, vamos entender como que funcionou tudo isso, tá? E fica ligado porque eu vou te mostrar as 10 perguntas mais comuns que apareceram em todas essas 16 entrevistas de emprego. Tiveram várias perguntas, algumas perguntas muito profundas sobre computação, outras mais superficiais, mas aquelas 10 que mais apareceram dentre as 16 entrevistas de emprego que eu participei, eu listei aqui e vou apontar para você na sequência. Só uma observação, eu sempre tentava me auto-eliminar quando eu via que ia para a próxima etapa. Por exemplo, tinha entrevista de emprego, aí a próxima etapa seria um teste prático. Então já tentava me auto-eliminar ali para não ir para a próxima etapa, porque o foco aqui dessa pesquisa para esse vídeo era focar
era direcionar para a pesquisa de entrevista de emprego para programação. Então, por isso que eu me auto-eliminava quando chegava aqui no final, tá? Futuramente, quem sabe, eu faço alguma coisa que estenda até o final. E daí eu abordo com você aqui só esse pedacinho aqui do teste prático de programação. Então, vamos lá. Vou listar aqui as 10 perguntas em ordem decrescente que são mais feitas em entrevista de emprego para programador. Na 10ª posição é uma pré-entrevista que eles sempre fazem. O que é essa pré-entrevista? Eles querem saber se você tem alguma rede social onde você compartilha os seus dados como profissional, tá? E também as suas experiências como programador. O que eles estão esperando que você responda é que você tem um LinkedIn e um GitHub. Tá? Se você é um programador, você obrigatoriamente tem que ter um GitHub. E se você é um profissional de ponta, você tem que ter um LinkedIn. Se você não tiver nenhum dos dois, cara, você tá dormindo na selva. Então já prepara aí seu LinkedIn, seu GitHub, porque empresas de porte vão sempre pedir ou as duas redes, ou pelo menos uma das duas. Em 9º lugar, como que eu entrei na programação? Eles querem saber, né, conhecer um pouco da história da pessoa que vai trabalhar ali na empresa. Vão perguntar como que eu conheci programação, por que que eu me interessei por programação, há quanto tempo que eu estou na programação. E aí você vai contar meio que a sua trajetória. Não importa se a sua trajetória é curta ou longa. Eles vão querer conhecer o motivo de você estar hoje em dia trabalhando como programador. É importante que você sempre ressalte os cursos que você fez e os objetivos que você quer alcançar. Isso é muito importante para a empresa saber o nível de especialista que ela está contratando. E detalhe, falando sobre especialista, não esquece, aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo um link para que você consiga entrar na minha newsletter e se tornar um especialista através das dicas que eu sempre envio para você toda semana. São dicas de livros sobre programação, cursos sobre computação, macetes, dicas sobre programação mais eficiente, enfim. Já aproveita e se inscreve na newsletter aqui do Código CEO, porque é gratuita. Em 8º lugar, o que eles sempre perguntavam na entrevista de emprego para programação: se eu me via muito mais como front-end ou como back-end. Se for uma empresa de um porte um pouquinho menor, ela já vai abordar ali a questão de ser um full stack. Mas como eu submeti a vagas de empresas de médio e grande porte, eles têm uma divisão muito bem clara entre quem mexe com o front de um sistema e quem mexe com o back de um sistema. Então eles nem entraram ali no mérito de perguntar sobre full stack, eles só perguntaram sobre front-end e back-end. E aí eu expliquei, né, que eu tenho experiência em ambos os segmentos, né, e falei para eles que não teria problema nenhum em ser back ou front na hora de desenvolver algum sistema. Caso você vá submeter-se a uma vaga de empresa de médio e grande porte, já padroniza isso. Os caras, eles vão separar front de back. Eles dificilmente vão correr atrás de um full stack. Mas se o seu foco for empresa um pouquinho menor, então confere esse vídeo que está aparecendo aqui nos cards, onde eu falo todos os detalhes sobre como ser um full stack e o que é um programador full stack. A 7ª pergunta que mais me fizeram: para mim, que sempre trabalhei como programador freelancer, como que eu me via entrando no mercado corporativo, entrando no mercado para ser funcionário? Porque eu deixei muito bem claro, bem aberto, que eu era freelancer, né? Sempre trabalhei como freelancer e tal. Eles, em algum momento, sempre me perguntavam isso. E na 7ª posição ficou justamente esta pergunta. Eu expliquei para eles, né, que embora eu trabalhasse como freelancer, eu tinha trabalhado em outros lugares como programador. E de fato trabalhei, né, geralmente em serviço público. E aí passei essa etapa tranquilamente. 6ª pergunta que mais me fizeram na minha entrevista para programador: se eu tinha melhor disponibilidade para trabalhar home office ou para trabalhar presencial. Essa onda de home office tornou-se bastante comum por conta da pandemia. A pandemia levou muitos profissionais a adotarem o home office como padrão. Eu, como sempre trabalhei a nível de home office, aqui na minha empresa, dentro do meu escritório mesmo, como programador freelancer, então falei, não tenho nenhum problema em trabalhar home office. Mas também, se for para trabalhar dentro da empresa, tranquilo, porque já fiz isso daí quando trabalhei por algum tempo
como programador em serviço público. Então fica ligado, esse tipo de pergunta vai cair bastante. Aproveita e comenta aí, você acha que no home office a sua produtividade aumenta ou ela diminui? Escreve aí nos comentários. Quinta pergunta que mais fizeram para mim. Qual tipo de linguagem que eu tenho mais aderência? É importante que você, caso já seja um pleno, um sênior, você tenha pelo menos aderência a uma linguagem front-end ou a linguagem back-end, porque daí, de acordo com o ritmo que a entrevista for seguindo, você vai direcionando para a linguagem back ou para a linguagem front. Então, por isso que é importante você dominar pelo menos uma linguagem para cada tipo de ambiente. Mas o JavaScript e o Python estão disparadamente despontados aí na preferência por profissionais que sabem essas duas linguagens. Inclusive, tem um outro vídeo que está aparecendo aqui nos cards, onde eu falo especificamente sobre as linguagens de programação. Aqui na descrição eu deixei também 2 links de 2 cursos, um para JavaScript e um para Python. Confere lá. Quarta pergunta que mais me fizeram nessas 16 entrevistas de emprego. Se eu tinha facilidade em trabalhar em equipe. Cara, uma coisa é fato. Se você é antissocial, você tá lascado, você tá na selva. Porque todo lugar que você for querer emprego como programador, os caras vão querer que você trabalhe em equipe. Não existe empresa de um programador, existe empresa de N programadores. Se você não consegue trabalhar em equipe na faculdade, na escola, em alguns projetos particulares, dificilmente você vai conseguir trabalhar em equipe dentro de uma empresa. E quando chegar nessa etapa, você vai bater na entrevista e vai voltar. Terceira pergunta que mais fizeram para mim nessas 16 entrevistas para trabalhar como programador. Como que eu me vejo daqui a alguns anos? E cuidado com essa resposta. Por que o entrevistador faz esse tipo de pergunta? Ele quer saber se daqui 2 anos você ainda será um funcionário dele ou se você já se vê fora da empresa. Por exemplo, o cara te pergunta, como você se vê daqui a 2 anos? Aí você fala, me vejo trabalhando com a minha própria empresa. Ou me vejo trabalhando lá no Canadá. Aí o cara vai olhar para você e vai falar, pô, a vaga é para programador aqui no Brasil, não tem empresa no Canadá. Então esse cara está querendo entrar na minha empresa, aprender, ganhar um dinheiro provisório e ir embora. Então é interessante, se você quer ser funcionário, virar um pouco o jogo e enxergar da seguinte maneira. Vou entrar nessa empresa e vou trabalhar aqui por muito tempo. Aí sim, você mudando o seu jeito de pensar, mudando a sua visão, automaticamente a empresa vai ver que compensa investir em você, porque você vai ser um cara que vai vestir a camisa da empresa e vai ficar lá por muito tempo. Segunda pergunta que mais me fizeram. Ela meio que fica quase que empatada com a primeira. Por pouquinho ela fica em segundo lugar. A pergunta foi a seguinte: qual é a minha pretensão salarial? Não era toda empresa que perguntava isso, tá? Algumas, inclusive, nem falavam, eu tinha que perguntar, né? Mas então essas que eu tive que perguntar, eliminei aqui da minha estatística e foquei só naquelas que faziam essa pergunta para mim, quanto que eu pretendo ganhar? E era nesse momento que eu tentava me auto-eliminar. Ok? Lógico, quando você vai para o mercado de trabalho, você espera que a empresa ofereça um valor. Se você é júnior, as chances disso acontecer é muito maior. Mas se você é um pleno e principalmente um sênior, a empresa, o mercado de trabalho espera que você já tenha um padrão de valores e aí ocorre o processo inverso. Eles que perguntam para você quanto que você espera ganhar. E aí eles veem se está adequado dentro do que eles precisam e falam, tá dentro daquilo que a gente pode pagar ou tá fora daquilo que a gente pode pagar. O que eu fiz nessas entrevistas de emprego para programador? Eu sempre tentei jogar a pergunta de volta. Eu perguntava, quanto que vocês pagam para um programador sênior de tal linguagem? Eles jogavam o valor, né, o valor médio que eles utilizavam, e para me auto-eliminar, eu falava, poxa, mas é só isso, eu estou acostumado nesse outro valor. Jogava um valor bem acima, né, porque se fosse muito perto aqui do deles, capaz deles aceitarem e igualar. Aí eu estava lascado e tinha que inventar alguma outra forma para poder sair da entrevista de emprego. Então, geralmente, eu jogava um valor bem lá em cima. Tá? Então você tem que saber mais ou menos quanto que é o valor da sua hora trabalhada e quanto que você gostaria de receber por mês. Se você tem dúvidas sobre cálculo de hora trabalhada e tal, enfim, dá uma conferida nesse vídeo que está aparecendo aqui nos cards. Lá eu explico detalhadamente
como que você chega no seu valor de hora trabalhada como programador. E chegamos então na primeiríssima pergunta que mais fizeram nessa entrevista de programador. Qual é o seu nível de inglês? Como a maioria das empresas às quais eu concorri a vagas de programador eram empresas ou internacionais ou multinacionais, então o nível de inglês para eles teria que ser para conversação. Eles não tinham um nível de exigência muito grande para escrita, para leitura, enfim, mas o nível de conversação, o listening, né? Você ouvir, conseguir entender e conseguir responder e tal, para a equipe mesmo, era um nível alto. Então, pelo menos do médio para cima. Então, se você tem dificuldade com inglês, minha recomendação do tio Márcio, você tem que fazer um curso que consiga te dar o maior respaldo possível quanto ao inglês, para falar, conversar, conversação. Não é inglês de você ficar aprendendo a escrever verbo to be, não. É inglês de conversação. Para te ajudar, eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link para um curso completaço de inglês. Confere o link lá. Cara, vai pelo tio, não marca bobeira. Vai aparecer essa pergunta lá, qual que é o seu nível de inglês? Você vai bater e voltar. Faz um curso de inglês. Esse link que está na descrição, eu te dou garantia de que você vai conseguir em poucas semanas ter um domínio, cara, muito legal do inglês. Bom, por hoje é isso, filhote. Eu acredito que o conteúdo tenha ficado bastante denso, mas acredito também que ele tenha te ajudado bastante a compreender algumas coisas aí que acontecem nas entrevistas de emprego. O que você achou do conteúdo? Comenta aí embaixo para mim. E não esquece, clique em curtir se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Vamos fazer esse vídeo chegar para uma porrada de gente, uma porrada de programador aí que está perdido, sem saber como se comportar numa entrevista de emprego para programação. Fechou? Só para finalizar, confere esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Eles vão complementar esse conteúdo que a gente tratou aqui agora. Tranquilo? Por hoje é isso, filhote. Um grande abraço e que a força esteja com você.